vamos ler a palavra de Deus, que diz assim: havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana. Diga assim: Eucana. Eucana era filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do efraimita Zufi. E Eucana tinha duas mulheres, uma se chamava Ana. Diga assim: a primeira mulher se chamava Ana. E a outra mulher se chamava Penina. E olha que informação: Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. E todos os anos esse homem, o Eucana, subia da sua cidade, lá de Efraim, a Siló, para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos. Lá, Rófine e Finéia, os dois filhos de Eli, eram os pastores, os sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, ele dava porções à sua mulher Penina e a todos os seus filhos e as filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla. Olha que informação interessante. Porque Eucana amava Ana, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. Quem tinha deixado estéril, gente? Era o diabo? Era quem? Pois é, interessante. 6. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, a sua rival, a Penina, a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a sua rival, a Penina, a provocava e ela chorava e passou a não comer. Eucana, o seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que você não se alimenta? Por que você está triste? Será que eu, Eucana, não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor, e fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim, e te não esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortadas. Vá um pouquinho adiante agora, mais à frente, no verso 24, que diz assim: depois de desmamá-lo, levou o menino ainda pequeno à casa do Senhor em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma arroba de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Verso 27, era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido, por isso, agora eu o dedico ao Senhor, por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. E ali, Ana adorou o Senhor, e orou assim, capítulo 2, meu coração exulta no Senhor minha força é exaltada. Verso 7 do capítulo 2, o Senhor é quem dá pobreza e riqueza, Ele humilha e Ele exalta, Ele levanta do pó o necessitado, e do monte de cinzas ergue o pobre, Ele os faz sentar-se com príncipes, Ele lhes dá lugar de honra. Olha o verso 10 e 11, uma palavra profética: aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados, Ele trovejará do céu contra eles, o Senhor julgará até os confins da terra, Ele dará
poder ao seu rei, e exaltará a força do seu ungido. Então Eucana voltou para casa em Ramá, mas o menino Samuel começou a servir o Senhor sob a direção do sacerdote Eli. Amém. Feche os teus olhos, vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra. Dá-nos de beber dessa fonte que é viva. Dá-nos desse maná do céu, a tua palavra. Dá-nos alimento já no primeiro domingo do ano, no poder do teu Espírito, e pelos méritos de Jesus Cristo nós oramos, em nome dele. Amém. Meus amados, eu começo o ano de 2019 com uma convicção. Qual convicção? Eu preciso orar. Eu sei que essa parece uma conversa de crente, uma conversa de cristão, mas eu não estou falando disso. Eu preciso orar, é a minha convicção em 2019. Ou eu preciso orar mais, ou ainda, eu preciso orar mais e melhor. Eu não estou me referindo apenas a eu vir a um culto de oração como nós temos aqui na quinta-feira. Eu devo fazer isso, mas não é apenas a isso que eu estou me referindo. Também não estou me referindo a um hábito que alguns cristãos têm, que é bom, de orar em vários lugares, inclusive orar em montes, orar em lugares afastados, orar pela madrugada. Isso é muito bom, mas não é a isso apenas que eu estou me referindo. Quando eu digo que eu preciso orar no ano de 2019, eu estou dizendo que eu preciso me afinar com a vontade de Deus. Orar é buscar viver a vontade de Deus intimamente. Orar ou viver uma vida de oração é você não tomar nenhuma decisão que não seja primeiro orientado pela palavra de Deus. Orar é você viver a vida no Espírito, não ser dominado pelo que a Bíblia chama de obras da carne, mas você começar a ter o domínio do Espírito, que se traduz em amor, alegria, paz, bondade, longanimidade, mansidão, fidelidade e domínio próprio. Uma vida de oração leva a uma vida de amor. Se nós não estamos conseguindo amar as pessoas, a evidência é que está faltando oração na nossa vida. Se nós não estamos conseguindo ter a alegria de Deus em nós, e a nossa vida se tornou um pouco emburrada, isso é uma evidência que está faltando oração na nossa vida. Se nós não estamos conseguindo dominar alguns sentimentos maus, como raiva, como impaciência, isso é uma evidência que está faltando oração na nossa vida. Orar é se aproximar da vida de Deus. Orar é viver na esfera do Espírito Santo. Portanto, orar é uma necessidade para mim e para você, se nós queremos viver os propósitos eternos de Deus. Uma das evidências também de que eu preciso orar é quando eu estou muito preocupado com as coisas transitórias, estou me esquecendo das coisas eternas. Isso é uma evidência que eu não estou orando. Se eu estou muito preocupado com o meu sustento material, que é transitório, e não estou tendo a preocupação de ouvir a voz de Deus que diz assim: eu cuido dos pardais, eu cuido das plantas e dos lírios, portanto eu vou cuidar de você. Se eu não estou conseguindo confiar nessa palavra, está faltando oração na minha vida. Curioso que quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver
que as pessoas mais normais, mais comuns, se tornaram pessoas extraordinárias, porque entenderam que a oração nos faz a gente viver de acordo com o propósito de Deus. Um pastor, um bispo anglicano, chamado William Temple. William Temple foi pastor da região de Cantuária, onde a gente vê na televisão, por exemplo, os príncipes da Inglaterra casando, aquela igreja lá. William Temple foi bispo daquela igreja. E ele viveu durante a Segunda Guerra Mundial. Não tem importância, isso é uma evidência que a gente precisa orar, né? E ele precisa de Deus, então não se preocupa não, Deus está agindo em tudo isso. William Temple, ele disse uma frase que marcou muitos cristãos. Ele disse assim: quando eu oro, coincidências acontecem. Quando eu não oro, as coincidências deixam de acontecer. O que o William Temple está dizendo assim: quando eu oro, coincidentemente a mão de Deus protege, supre, as coisas acontecem, mas eu deixo de orar, essas coincidências deixam de acontecer. Evidentemente, o bispo William Temple estava fazendo aqui uma certa brincadeira com o fato de que as coisas acontecem quando nós começamos a andar intimamente com Deus. E o livro de 1 Samuel mostra uma história muito impressionante que eu queria compartilhar com vocês. É a história de um homem chamado Eucana. Eucana. Quem era Eucana? Era um homem que vivia nas regiões de Efraim, os montes de Israel. E esse homem, ele tinha 2 mulheres. Talvez você estranhou quando a gente estava lendo, porque que a Bíblia está dizendo que um homem tinha 2 mulheres. E eu já aproveito para dizer para você que não é que a Bíblia está concordando com isso, não é que a Bíblia está dizendo que é normal um homem ter 2 mulheres, não é nada disso. A Bíblia está narrando um fato. Havia um hábito cultural não aprovado por Deus, mas que estava acontecendo. E a Bíblia está narrando o que estava acontecendo. Eucana tinha 2 mulheres, que era o hábito cultural do Oriente Antigo. Uma das mulheres se chamava Ana. A outra mulher se chamava, queria ver se você lembra o nome dela. Como? Penina. Ana, uma mulher, Penina, outra mulher. Só que tinha uma característica: Penina era uma das mulheres que tinha filhos de Eucana, e Ana, ao contrário, não tinha filhos. E olha o que acontecia: todos os anos, Eucana juntava os seus filhos e as suas 2 mulheres, e fazia uma viagem relativamente longa, lá das montanhas de Efraim, para uma cidade de adoração chamada Siló. Antes de ser Jerusalém, era Siló. E eles iam adorar a Deus, eles iam cultuar a Deus. Então eles levavam os seus cabritos, carneiros, e oferecia a sua porção de adoração a Deus. E quando eles estavam adorando a Deus em Siló, o que a Penina fazia com a Ana? A Penina, que tinha filhos, e filhos a essa época era considerado um grande favor do Senhor. A Penina olhava para Ana na hora da oração e falava assim: Ana, eu recebi o favor de Deus, olha quantos filhos eu tenho, olha quantos filhos eu dei para o Eucana. E você, Ana, você deve ser uma amaldiçoada de Deus. A mão de Deus não está alcançando você, Ana, porque você até hoje não deu nenhum filho a Eucana. Imagina que Ana ouvia isso de Penina dia após dia, e não só isso, ouvia isso na hora do culto em Siloé. Toda vez que elas iam sacrificar, Penina fazia questão de lembrar Ana que Deus tinha aberto o seu ventre, tinha dado filhos a Eucana, e Ana nunca tinha feito isso. Chegou uma hora que, ano após ano ouvir isso, eles sobem para adorar a Deus em Siló. E quando eles estão adorando a Deus, Ana se volta para o lugar de adoração.
Mas antes que ela ore ao Senhor, a Bíblia vai dizer que Eucana começa a perceber que está acontecendo algo entre as suas duas mulheres, que Penina está humilhando a Ana. Então, na hora de adorar, Eucana pegava parte, uma porção do seu sacrifício, e dava para Penina. Mas na hora de Ana adorar com sacrifícios, o Eucana pegava 2 porções do sacrifício e dava para Ana adorar. E Eucana chegava para Ana e falava assim: Ana, eu não estou exigindo de você nenhum dos filhos. Você não precisa ter filhos para ser uma mulher completa. Eu amo você a si mesmo. Eu não sou para você melhor do que 10 filhos, dizia Eucana. Então não se cobre, Ana, você é amada por mim. Tanto é que você está recebendo 2 porções do sacrifício para adorar a Deus. Mas o coração de Ana continuava amargurado, aflito. Até que um dos dias que eles sobem para adorar, Ana se ajoelha diante do altar do Senhor e faz uma oração extraordinária. Que oração é essa? É uma oração que eu queria compartilhar com vocês em alguns minutos, e ela faz parte do 1º capítulo. Uma oração que Ana rasga o seu coração diante de Deus e faz um pedido bastante pessoal para Deus. Uma oração, ela que não é estratégica, ela nem é uma oração tão espiritual como a gente imagina que tem que ser. Ana simplesmente fala com Deus, Jefferson. Fala aquilo que estava doendo o seu coração. E ela, na sua oração, o livro de Samuel vai dizer que a sua voz nem aparece. Eli, o sacerdote, olha para ela, só vê a boca se mexendo, porque nem a voz sai. E ela ora ao Senhor e diz assim: Senhor, se o Senhor se lembrar de mim, eu oro para que o Senhor leve embora a minha amargura e a minha vergonha. Olha que oração interessante dessa mulher. Ela olha para Deus e faz uma oração bastante particular. E ela diz: Senhor, olha para a aflição da sua serva. Senhor, se lembra de mim. Parece que o Senhor está se lembrando de todo mundo. O Senhor se lembrou inclusive de Penina, mas não está se lembrando de mim. Eu acho que essa é uma das orações mais comuns na nossa vida. É ou não é, gente? A oração que a gente não tem nem muito a teologia certa, a gente nem tem as palavras certas, mas a gente chega diante de Deus e fala: Senhor, olha para a minha aflição, olha para o meu problema de saúde, olha para o meu problema familiar, olha para o meu desespero de causa, olha para a zombaria que as pessoas olham para mim, olha como as pessoas olham com desprezo para mim. Era essa oração de Ana, uma oração que em princípio parece uma oração muito particular, até uma oração um pouco egocêntrica. Senhor, olha para mim, olha para a minha aflição. É uma oração que não há preocupação se ela está certa ou errada, ela simplesmente ora. E isso mostra um princípio que eu quero tomar para mim no ano de 2019. E eu gostaria que você refletisse sobre isso. Eu não sei se todas as minhas orações em 2019 serão orações certas. Eu não sei se a teologia dela estará correta. Eu nem sei se eu vou estar pedindo as coisas certas para Deus. Mas olhando para a vida de Ana, eu sou impulsionado a fazer uma coisa: a orar em qualquer circunstância. Não importa se a minha oração está certa ou está errada, a Bíblia manda eu orar sem cessar. Que a sua vida seja impulsionada por isso. Você pode levantar a sua mão comigo e dizer: Senhor Jesus, em 2019, seja certa ou seja errada, seja com palavras adequadas ou inadequadas, eu preciso orar para viver afinado com a vontade de Deus. Essa é a primeira parte, o primeiro conteúdo da oração de Ana. Um pedido muito pessoal,
Um pedido que parece até meio egocêntrico. Senhor, olha para mim, olha para a minha aflição, olha para a minha angústia. Talvez se alguém estivesse olhando e falasse assim para Ana, puxa, essa Ana nunca foi num culto na comunidade Atos, porque se ela fosse lá, ela ia aprender que a primeira oração é de gratidão e adoração, e a Ana nem fez isso, ela já começou pedindo ao Senhor. Meus irmãos, Ana fez o que alguns de nós somos levados a fazer em alguns cultos que nós entramos aqui, que não dá nem tempo da gente adorar a Deus, como a Bíblia ensina, mas a gente fala assim: Senhor, nesse culto, nesse primeiro domingo de 2019, olha para a minha aflição, olha para o meu medo de não ter o trabalho adequado em 2019, olha para o meu medo de não conseguir sustentar a minha família, olha para o meu medo das concorrências do meu trabalho e da minha profissão. Senhor, olha para mim. E eu quero dizer alguma coisa para você hoje: não há oração que feita em sinceridade diante de Deus que Ele não ouça. A Bíblia está mandando você: ore sem cessar, bata a porta, fala com Deus, Ele vai ouvir você. Mas perceba que a oração de Ana não para aí. A oração de Ana começa a progredir, começa a ir adiante, porque depois dela dizer assim: Deus, olha para a minha aflição, ela faz um pedido a Deus, e a segunda parte da oração, a Ana, ela progride agora, a sua oração, ela busca algo para além dela, ela não só pede para Deus olhar para a sua aflição, a oração de Ana começa naturalmente a incluir as outras pessoas. É muito belo isso. Perceba o que está acontecendo aqui. Mesmo que você não saiba orar, mesmo que você fique pensando assim: puxa, eu nem oro no domingo à noite, porque eu não sou um pastor, eu não sou uma liderança da igreja, eu não sei as palavras corretas. A Bíblia está dizendo: pare de pensar assim, comece a falar com Deus com as suas palavras, e o Espírito de Deus vai levar você a orar corretamente. Olha o que está acontecendo com Ana. Primeiro, ela faz um pedido pessoal, mas porque ela começou a orar, Deus e o seu Espírito leva ela a um progresso na sua oração, porque agora Ana começa a orar pela sua família. Olha que interessante, Ana é mãe do profeta Samuel, e o profeta Samuel é de uma das tribos, quando Israel ainda não tinha rei. Israel só tinha juízes, não tinha rei. Mas a Ana começa a se lembrar que todas as tribos que entraram na terra prometida de Canaã receberam uma herança, eles receberam uma porção de terra, e essas tribos tinham famílias, e a família de Eucana era uma dessas famílias, dessas tribos. E ela começou a pensar assim: se Deus não me der um filho, eu não vou ter uma família, e se eu não tiver uma família, eu não vou ter a porção que Deus nos deu na entrada de Canaã, e se nós não tivermos isso, nós não teremos uma herança e nenhum nome no futuro. Então a oração de Ana agora não inclui só ela começa a incluir a sua posteridade, a sua família, as pessoas que estão perto. É o Espírito de Deus que vai levando a um progresso na oração de Ana. E aqui a gente vai começando a ver na Bíblia Sagrada os primeiros vislumbres da pessoa de Jesus Cristo. Quando a nação de Israel está do lado de cá do Rio Jordão, e olha a terra de Canaã que está do lado de lá, e Deus fala para eles assim: esta é a porção de vocês, eu vou dar Canaã a vocês, e Canaã será a herança de vocês. Para a nação de Israel, a gente começa a olhar no Novo Testamento, que essa herança que era Canaã para a nação de Israel, para os nascidos de novo, essa herança agora é Jesus Cristo, e que essa herança precisa ser trabalhada. Por exemplo, quando uma família recebia uma porção de terra,
em Canaã, ela tinha que cuidar da terra, ela tinha que lavrar a terra, fazer a terra produzir, ela tinha uma intimidade com a própria terra, para que a terra se tornasse uma propriedade, algo produtivo, e a família fosse beneficiada. No Novo Testamento, a Canaã é Jesus Cristo. E o que nos ensina essa história? Ensina que nós precisamos cultivar um relacionamento com Cristo. Porque se nós não cultivarmos, Elias, nós vamos perder a nossa herança. O que nós estamos fazendo aqui hoje é cultivando um relacionamento com Jesus Cristo. Quando você dobra os seus joelhos na sua casa para orar, você está cultivando um relacionamento com Cristo. Quando você abre a sua Bíblia e fala assim: Senhor, fala ao meu coração, você está cultivando a sua herança. Porque se você perder a sua herança, você vai ficar igual o filho pródigo, que perdeu tudo que tinha, e quando ele se deu conta, eles estavam comendo com os porcos, numa nação estranha, sem ter nenhuma herança. Mas eu quero dar uma palavra de Deus para você hoje. Eu oro para que em 2019, você cultive a herança em Jesus Cristo, e seja um filho de Deus, cujas heranças de Deus estarão à disposição da sua vida, para você ser vitorioso nesse ano que entra. Amém, gente? Amém. Mas a oração de Ana, ela continua. E olha o que acontece. A oração de Ana faz com que a sua necessidade pessoal se torne agora a necessidade de Deus. Preste atenção no que está acontecendo aqui. Ana primeiro está angustiada e fala: Senhor, olha para mim. Depois ela percebe que Deus vai levando ela a uma oração mais progressiva, e ela fala assim: olha para minha família e para minha herança. Mas ela continua orando, e acontece algo extraordinário. A necessidade de Ana e da sua família agora se junta à necessidade de Deus, ou mais precisamente, a vontade de Deus. Isso me ensina muita coisa para o ano de 2019, que eu posso não ter entendido tudo que Deus falou para mim e para a minha vida, mas eu devo orar, porque se eu continuar em oração, em algum momento, Deus vai transformar a minha necessidade pessoal, numa necessidade que o próprio Deus tem, para abençoar as pessoas, e transformar essa necessidade num plano dele, para abençoar muito mais gente que está ao meu redor. Amém, gente? Amém. Porque o que acontece? Ana, ela primeiro pede a Deus para livrar ela de uma vergonha pessoal. Depois ela pede para Deus dar a ela uma herança e uma família. Mas agora ela fala: Senhor, se o Senhor me der um filho homem, eu quero fazer um voto agora ao Senhor. Eu entregarei essa criança e os seus dias todos, até o final da vida, ao serviço do Senhor no templo. Que oração é essa, gente? De uma mulher que está envergonhada e diz assim: Senhor, olha para mim e para a minha humilhação. Daqui a pouco ela está orando pela sua família e pela sua posteridade, pela sua herança. Mas agora ela pega esse objeto da bênção, que é a criança, e fala assim: se o Senhor me der, eu vou entregar de volta ao serviço do Senhor. Sabe o que significa isso? Quando nós nos mantemos em oração, nós vamos descobrindo a vontade de Deus, que é abençoar não só a mim e a minha família, mas Deus cria um plano em que você é o instrumento de Deus para abençoar muitas outras pessoas. Amém, gente? Eu estou olhando a nossa experiência pessoal aqui na nossa igreja, a nossa experiência de ajudar pessoas numa campanha de Natal, a nossa experiência com arte e música. Por exemplo, há muitos anos atrás, eu estava ensinando música na igreja, numa escolinha, que era algumas crianças ou alguns jovens. Depois, essa experiência pessoal se tornou num grupo mais ampliado, numa banda, numa orquestra,
numa igreja, e através desse contato com Deus, mais pessoas foram sendo abençoadas. Mas eu não podia imaginar como a gente acontece hoje, que depois de um tempo andando com Deus, a gente estaria abençoando mais de 1.300 pessoas no Instituto Atos. Eu não podia imaginar que uma oração pessoal se tornaria numa oração que abençoaria uma família, uma igreja, mas que depois sairia para fora da igreja. Por quê? Porque a necessidade pessoal se juntou à própria vontade de Deus. Deus queria fazer isso. Olha, preste atenção na oração de Ana, porque quando Ana pede um filho homem para entregar na casa de Deus, quem Deus dá para Ana? Uma criança chamada Samuel. Você conhece a história de Samuel? Samuel foi um homem extraordinário. Ele era ao mesmo tempo sacerdote e era ao mesmo tempo juiz. Poucas pessoas na Bíblia tiveram esse privilégio. Ele era alguém que Deus falava com ele já quando criança. Você conhece o episódio que Deus queria chamar Samuel para uma oração mais íntima, e ele dizia Samuel, e nem o sacerdote Eli conseguia identificar que Deus estava falando com ele, mas Samuel já entendia a voz de Deus. Esse homem cresce, esse homem ordena a nação de Israel, porque a nação não tem rei ainda. Ele é a voz de Deus para a comunidade de Israel. E a oração de Ana, enquanto Samuel nem era nascido, está registrado em 1 Samuel 2. Abra sua Bíblia para a gente ler essa beleza de texto que aparece aqui. Quando a gente pega esse texto bíblico, a gente começa a ver que uma oração de uma mulher, que parecia apenas uma oração de uma necessidade pessoal, começa a ser uma oração profética. Porque olha o que vai acontecer no 1 Samuel 2, ela diz assim: o meu coração exulta no Senhor minha força é exaltada. E ela continua no verso 7, o Senhor é quem dá. Ela reconhece que foi Deus que deu para ela pobreza e riqueza, Ele humilha e Ele exalta. Ela reconhece que a humilhação dela veio do próprio Deus, mas que a exaltação dela também veio do próprio Deus. Isso é o coração de quem aprendeu a oração de verdade. É a oração de quem não murmura mais, não reclama mais. É a oração de quem está passando por uma dificuldade como Ana. Fala assim: Senhor, olha para a minha humilhação, mas enquanto o Senhor não mudar a situação, eu vou continuar louvando e adorando o seu nome. Amém, gente? E aí, quando ela está orando essa oração bela de 1 Samuel 2, quando chega ao final no verso 10, há uma palavra que, se você não prestar atenção, você não vai entender a beleza que está acontecendo. Porque ela vai orar dizendo assim: aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados, Ele trovejará do céu contra eles, o Senhor julgará até os confins da terra. E olha agora, Ele dará poder ao seu rei, e exaltará a força do seu ungido. Que rei, gente? Não tem rei em Israel nessa época. Israel está sendo governado por Gideão, que falha, está governado pelos juízes. Mas essa mulher está orando a Deus, e à medida que ela vai orando a Deus, o Espírito de Deus vai dando um entendimento para ela. Daqui a pouco a oração dela, que é uma oração pessoal, pedindo para Deus só tirar a humilhação dela, passa a ser uma oração profética. O Espírito de Deus revela a ela que Israel vai ter um rei, porque Israel não tem rei nenhum ainda, e ela ora pelo rei de Israel. E ela fala assim: quando esse rei chegar, esse ungido de Deus, o Senhor dará força a esse rei, que será segundo o seu coração.
E aí você vai ver a beleza da Bíblia, que é o bebê de Ana, chamado Samuel, que um dia vai chegar na casa de Jessé e falar assim: Deus me mandou escolher o rei de Israel, o rei segundo o coração. E esse homem, Jessé, tem 8 filhos, mas só tem 7 em casa. E o pai começa a falar: olha, traz o Eliabe. É Eliabe, se Deus chamou que vai da nossa família fazer o rei, é Eliabe. Eliabe é bonito, Eliabe é bem formado, tem curso superior. Mas o Samuel olha e fala assim: não, o Senhor não vê a aparência, não é o Eliabe não. Traz o segundo então, também não é esse. Traz o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. Traz o sétimo, não é nenhum desses. O Senhor não me mandou ungir nenhum desses. Até que Jessé se lembra que o seu filho menorzinho, aquele que não podia lutar, aquele que não tinha outras características, como ele não podia fazer muita coisa, ele não tinha muito valor, deixa esse menino cuidar das cabras, deixa esse menino lá no pasto, porque é a única coisa que ele pode fazer agora. Aí esse Samuel, que foi o filho que veio através da oração de Ana, fala assim: manda buscar o pequeno Davi. E quando Davi chega, a gente tem uma das coisas mais belas da Bíblia. Uma mãe que ora e fala assim: Senhor, me dá um filho, porque se o Senhor me der, ele será entregue na casa do Senhor. E Deus dá. E Deus dá a Ana Samuel. E Samuel é o homem que Deus vai usar para ungir a cabeça de Davi, que é o rei segundo o coração de Deus. E a gente vai lembrar da oração de Ana: Senhor, o Senhor vai através da minha vida trazer um rei, e quando o Senhor trouxer esse rei, ele vai ser forte para abençoar toda a nação de Israel. O poder da oração de uma mãe. Eu não sei como é que você está enxergando essa mensagem de hoje, eu não sei como você está vendo as suas orações, mas o que a Bíblia Sagrada está dizendo assim: ore. Diante da sua vergonha, diante do seu problema, ore. Não sabe orar direito? Ore com as palavras que você tem, porque à medida que você começar a orar, Deus vai fazer progredir a sua oração, e quando você menos esperar, as profecias e promessas de Deus aparecerão na sua própria boca, porque o Espírito Santo de Deus vai colocar elas. E se você acha que termina por aí, a oração de uma simples mulher, que gera um profeta chamado Samuel, que unge um rei como o rei Davi. Agora Deus olha para Davi, através da oração daquela mulher lá atrás, e diz assim: Davi, eu amei você, Davi. Sabe de uma coisa? Eu vou fazer uma promessa para você: da tua descendência virá um, cujo reino será eterno. O poder de uma oração, poder de alguém que acreditou no poder de Deus, alguém que não tinha nada, mas daqui a pouco tinha tudo, alguém que pediu para Deus olhar o seu sofrimento e a sua vergonha, mas Deus foi muito mais adiante, e através dessa oração, nós temos Samuel, nós temos Davi, mas nós temos principalmente, na plenitude dos tempos, Deus enviou Jesus, homem e Deus, da descendência de Davi, que foi ungido por Samuel, que foi filho, fruto da oração de uma mulher estéril chamada Ana. Sabe por quê? Porque Deus faz o impossível, Deus faz o extraordinário, quando um homem, uma mulher se ajoelha diante dele e fala: Senhor, tem misericórdia de mim, olha para a minha aflição, olha para a minha angústia. Aí Deus pega a gente no colo e fala assim: eu não sei se você sabe corretamente o que você está orando, mas o meu Espírito está interpretando a sua oração, e eu vou fazer infinitamente mais do que você está pensando, ou você imagina. Amém, gente? Quais são as orações que estão no meu coração e no seu coração hoje?
Que orações que nós estamos fazendo no começo desse ano, que parece para a gente uma oração tão sem significado. Eu estou pensando aqui em mães, em avós, que estão vendo essas crianças pequenas que a gente orou hoje, e olha como Deus é bom. Uma mensagem que fala de oração de filhos, Deus toca o coração do Jefferson para a gente orar pelos filhos. Eu não liguei para o Jefferson, eu não falei nada com ele, Guti, mas Deus sabia o que ele ia fazer aqui hoje. Talvez a gente está olhando para pais e mães, ou talvez até avós, que estão olhando para os seus netos e falam assim: o que vai ser dessas crianças? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho recursos para uma educação fina, eu não tenho condições de fazer essas crianças serem bem-sucedidos, e estão orando assim: Senhor, olha para a minha angústia. Quanta gente que pode, quanta gente que deu viagens extraordinárias, quanta gente que deu o seu melhor, eu não posso, Senhor, é para a minha angústia. E no meio dessa oração simples, o Espírito de Deus pode estar falando para você: assim como eu trouxe um grande homem, chamado Samuel, que ungiu um grande rei, e que trouxe o Salvador do mundo, Jesus Cristo, eu posso fazer isso através da sua vida, e fazer infinitamente mais do que você está pensando ou agindo. Sabe o que o Espírito de Deus está falando para a gente hoje? Aonde o ser humano não pode ir, Deus pode ir muito mais além. O que eu e os meus recursos não podemos fazer, Deus pode ir muito mais além e fazer e realizar. Portanto, orar pelos nossos filhos, as nossas crianças hoje, talvez tenha sido aqui muitos de vocês, a oração de Ana: Senhor, nós colocamos diante de Ti, nós colocamos diante de Ti o que nós não podemos fazer, olha para a nossa angústia, para os nossos medos, e Deus pega isso e fala assim: você não pode, mas eu posso fazer infinitamente mais. Você não tem recursos, mas eu sou o dono dos recursos do mundo. Você não tem poderes e possibilidades, mas eu posso plantar um sonho na cabeça de um rei, e esse rei chamar e desexaltar crianças que se tornam homens e mulheres de Deus, que vão transformar o rumo do nosso bairro, da nossa cidade, da nossa nação. Você crê nisso? Por exemplo, nós estamos fazendo isso com as nossas crianças, mas nós estamos fazendo isso com as crianças do Instituto. Toda vez que a gente assiste uma criança, nós estamos falando assim: Senhor, nós não sabemos onde isso vai dar, mas se o Senhor quiser, dali está saindo o próximo cientista, que vai descobrir vacinas e coisas para curar pessoas. Senhor, nós não sabemos, mas de lá pode sair o próximo professor, que vai criar uma pedagogia revolucionária no Brasil, e mudar a educação do Brasil. Você está olhando para mim e falando assim: imagina, mano, você está sonhando. Eu não estou sonhando, eu estou olhando para a Bíblia Sagrada e para a oração da Ana. Quando ela orou, não tinha nada disso, mas Deus fez o impossível, e eu creio que Deus está fazendo e fará coisas extraordinárias no ano de 2019, porque Ele é Deus, porque Ele não precisa das condições perfeitas, Ele só precisa que um homem, uma mulher e um jovem dobre os seus joelhos e fala: Senhor, olha o meu coração, eu quero entregar a minha vida ao Senhor, o meu tempo, os meus recursos, eu quero que o Senhor faça de mim o teu plano e o teu propósito. Amém, gente? Qual é a sua oração nesse primeiro domingo de 2019? Pode ser que os anjos de Deus estão colhendo algumas orações aqui hoje, orações que a gente fala assim: Senhor, muda essa história minha até o ano de 2018, muda essa história de eu estou olhando demais para o passado, eu estou olhando demais para a possibilidade humana, eu estou olhando demais até onde eu posso alcançar. Ajuda eu a olhar como Ana, ajuda eu a orar como Ana, ajuda eu a enxergar o que o Senhor está fazendo no futuro,
para que eu possa confiar no teu nome e adorar o teu nome e ter palavras proféticas na minha boca para todos que estão ao meu redor. Amém, gente?